se eu te dissesse que a Eleven não se sacrificou e que aquela despedida nunca tivesse sido real? Essa teoria vai mudar completamente como você viu o final de Stranger Things e como você viu a morte falsa da Callie. Nós, fãs da série, esperamos quase 10 anos por esse final. E o que a gente recebeu? Uma batalha fraca e um final minimamente medíocre, com um sacrifício cheio de buracos. Mas talvez esses buracos não sejam erros, e sim os irmãos Duffer pedindo pra gente teorizar mais um pouquinho. Antes de falar da Eleven, a gente precisa lembrar onde essa história se passa, porque a série sempre gostou de deixar isso bem claro. Things não é só sobre monstros, é Guerra Fria, anos 80. Os Estados Unidos têm um medo constante da União Soviética e dos russos, tanto que eles estão lutando entre si dentro da própria série. Isso fica bem claro. Tudo que eles querem é espionagem, são armas. Eles precisam guardar os segredos do Estado. E qualquer coisa que puder dar vantagem militar seria protegida a qualquer custo. E nesse mundo, a Eleven ela era uma arma militar. Já foi provado isso na série, de que ela seria usada como arma contra os russos, tanto que queriam ela. Um dos argumentos que a Callie usou para ela fazer o sacrifício seria de que ela seria usada como arma. Isso. A Eleven sempre foi muito mais importante do que qualquer outra coisa na série, para os militares. O foco deles sempre foi capturar a Eleven. E eu aposto que todos nós brasileiros sabemos como os Estados Unidos e o governo deles agem. Eles matam civis, eles invadem casa, apagam pessoas da existência, tudo para esconder militares. Coisas do governo que são secretas. Tem várias teorias da conspiração do próprio mundo real que se baseiam em coisas que aconteceram dentro dos Estados Unidos. E uma dessas teorias de conspirações são Stranger Things, onde eles se relevam em vários fatos de que o governo não deixaria tudo fácil. Tanto que só deixaram o Hoppers, na primeira temporada, entrar no mundo invertido porque entregaram a 11. Eles não se importavam com o mundo invertido, e sim com a Eleven. Eu digo desistir da Eleven, eu quero dizer, nós vimos ela saindo do caminhão. Nós vimos que ela foi pega pelos soldados. E depois só vimos ela novamente quando ela já estava no portal. A série já mostrou soldados se sacrificando pelos Estados Unidos. Na primeira temporada, diversos agentes morreram tentando conter o mundo invertido. Na terceira temporada, os militares entraram armados até os dentes no shopping. Na quarta, o exército cerca Hawkins inteira para não ter perigo de nada acontecer. Eles atiram sem pensar, eles morrem, se sacrificam, dão a vida, dão a alma para salvar o governo, porque aquilo é o código de honra deles. Esse é o papel deles. Então não faz sentido, justamente no momento mais importante, eles terem pegado a Eleven e deixado ela ir pro portal se sacrificar. Não tinha ninguém indo atrás dela, não tinha nenhum militar gritando, ninguém se manifestando. Os militares estavam tentando conter os amigos dela. Não estavam tentando conter ela e tirar ela do portal. Eu duvido muito que se aquilo tenha sido realidade, nenhum soldado ia tentar pegar ela, ia tentar chegar perto, ia tentar recuperar o poder dos Estados Unidos. Porque dá pra ver bem claramente de que a Eleven é capturada quando ela sai do caminhão. Ela é pega pelos governos. Ela está sob custódia militar. Ela está sendo levada. E ela perde os poderes, porque a kryptonita dela está ativada. O Mike percebe isso. Nós vemos da visão do Mike de que a Eleven não poderia usar seus poderes porque ela estaria com a kryptonita. Então, como ela fugiria dos militares e correria para o portal se tivesse com a kryptonita? E mesmo a teoria de que ela foi para um lugar feliz e teve um final bom, não faz sentido, porque a kryptonita estava ligada. Como ela ia fugir de militares armados até o dente? E eu acho de que eles preferiam... eu acho que os militares prefeririam bem mais deixar que a Eleven morresse do que deixar ela fugir. A Eleven sente muita dor quando a kryptonita está ligada. Ela chora, ela grita, ela sente muita dor, ela fica de joelhos, ela não consegue reagir, porque o poder dela está bloqueado. Ela simplesmente não reage. Então ela simplesmente sai do caminhão. Não tem tiros, não tem sacrifício, não tem perseguição, não tem nada. Bom, você já tá vendo que tá ficando diferente, né? Já está vendo que tá diferente do que você viu na série e do que todo mundo está falando. Isso não é estranho, isso é incoerente. Incoerente com tudo que foi construído na série, com o próprio universo da série. A Callie. Quando estava o Hoppers, a 11, o Murray e a Callie no laboratório de Hawkins, do mundo invertido, e eles estavam tentando encontrar a banheira, o que acontece? Chega o exército e eles ligam a kryptonita da 11 e da Callie. Então o que acontece? As duas se ajoelham e começam a se sentir bem mal. Elas não conseguem mais usar os seus poderes. Porém, assim de que o Murray quebra o helicóptero, a 11 já está usando os poderes. E nesse momento onde o helicóptero é quebrado, a 11 recebe o tiro. O que, na minha opinião, eu acho que não é real. O pensamento dela sempre esteve meio estranho. Então, agora eu vou juntar tudo. Gente dizendo que não confiava na Callie porque ela estava querendo que a irmã dela se matasse. Ela sempre muito estranha, chamando Harry de irmão. E o jeito com que ela morreu para um militar. Sendo que um militar, se ele quisesse, ele poderia simplesmente errar o tiro. O que eu acredito que tenha acontecido. A Callie combinou com os militares de ficar no laboratório para com que a 11 e Hopper salvassem ela. Assim, ela ia implantar na cabeça da 11 de que ela tinha que se sacrificar. Porém, para o governo, se a 11 se sacrificasse, isso seria ruim. Sim, porém, ela não se sacrificou. E todos sabemos disso. Então, o que eu acho? De que a Callie está viva. Ela usou a ilusão para parecer que estava morta, até para a própria irmã. Então, depois, o que acontece?
o governo simplesmente se uniu a ela e se uniram. A ideia que ela botou na cabeça da 11 para com que ela se matasse era para os amigos dela, e os Hoppers acharam que ela teve um final feliz ou um final trágico. Porém, ela tá tendo um final torturoso, porque ela foi pega pelo exército e está sendo estudada. Porém, a Kali, que estava a uma distância muito maior do que a das Kryptonitas, conseguiu fazer uma ilusão da 11 no portal. Vamos lá. Como eu mesmo já disse antes, a Kryptonita estava ligada. E quando a 11 estava no portal do mundo invertido para fazer o sacrifício, o que acontece? Ela simplesmente não sangra o nariz e nem fecha os olhos. Ou seja, como ela estava se comunicando com o Mike. E ela também não estava sentindo os danos da Kryptonita. Ou seja, aquilo ali era uma ilusão da Kali. Podemos ter certeza. Mas como que a Eleven falou com o Mike? Essa é a minha teoria. Quando o governo tirou ela do caminhão, colocaram ela numa sala especial e ameaçaram ela. Tanto que, se pudermos ver, quando o Mike quer chegar perto da Eleven, os militares não impedem, os militares fazem tudo para impedir o Mike de chegar perto dela. Porque não querem que o Mike encoste nela e veja que ela é uma ilusão. Mas não fazem nenhum esforço para tentar pegar a Eleven. Assim fica bem claro que os militares queriam. Porque a Eleven estava trancada numa sala e foi obrigada a falar no vazio com o Mike de que iria se sacrificar. Porém, ela estava sendo estudada no laboratório e estava sendo ameaçada. Foi dito a ela que, se ela não fosse e não falasse aquilo com o Mike, iriam matar seus amigos. Tanto que, se você voltar na cena onde os militares estão com o Mike, eles estão com armas na cabeça dele e do Justin, o que prova de que eles podem estar sendo ameaçados de morte. Bom, essa é a minha teoria. Então, eu penso que talvez Stranger Things não termine com um sacrifício, nem com um erro, mas com uma mentira. E de que a Eleven não tenha tido um final feliz. Porque eu acho que, ser estudada pelo governo, a morte seria bem melhor. Deixe nos comentários se você concorda com a minha teoria. E, cara, deixa o like, porque eu tô uma semana fazendo esse vídeo, por favor, muito